Bem-vindos ao Quintal da Alma, um lugar para pensar sentindo. Meu nome é Marco Aurélio, sou filósofo e analista junguiano. No episódio passado a gente falou sobre a ansiedade, esse hóspede que normalmente não gostamos de ter no nosso quintal, mas que faz parte da vida humana. E hoje vamos falar de um hóspede ainda mais temido, a depressão. E eu não quero falar da depressão como uma doença a ser medicada a qualquer custo, mas como um movimento profundo da nossa psique, da nossa alma, nesse recolhimento das energias para nos chamar ao sentido da vida. O episódio de hoje é inspirado nos livros Os Pantanais da Alma e A Passagem do Meio, do analista junguiano James Hollis, e também em toda a obra de Carl Gustav Jung. Quando eu fui pesquisar aqui um pouco sobre os dados da depressão, a OMS diz que vivemos uma epidemia global com cerca de 280 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. E é a principal causa de incapacidade das pessoas. Ou seja, que as impede de exercer normalmente suas atividades, gerando licenças médicas, etc. No Brasil, estima-se que 12% da população vive ou já viveu um episódio depressivo na sua vida. E claro, junto com isso, explode o uso de remédios antidepressivos, que muitas vezes são prescritos em consultas rápidas, sem uma escuta profunda, sem uma análise profunda daquele caso. Muitas vezes remédios comprados no mercado negro, simplesmente para fugir daquela dor. E no episódio de hoje eu quero falar um pouco, ter uma conversa mais profunda sobre a depressão. E eu não quero trazer aqui uma perspectiva da bioquímica, da neurociência, porque já tem muitas coisas na internet, no YouTube sobre isso. Mas eu quero trazer um olhar a partir da nossa alma, a partir da psicologia profunda, que foi desenvolvida por Carl Gustav Jung. Hoje a depressão virou sinônimo de serotonina baixa e é tratada abertamente com remédios como uma solução mágica. E é claro, medicações salvam vidas em casos de depressões graves, de estados psicóticos ou bipolares. E o problema não é esse. O problema é que a gente começou a medicalizar, a dar remédio para todo tipo de tristeza, de todo tipo de depressão. Então, a gente se sente um pouco triste, a gente está em luto por a perda de alguém, por o fim de um relacionamento, por uma demissão, ou quando a gente está passando por uma crise de sentido de vida. A gente não para mais para enfrentar essas dores. A gente criou o hábito de dar remédio sobre elas, como uma forma de simplesmente anestesiar a dor. Quando a gente não faz isso com outros tipos de drogas, como o álcool, ou outras drogas ilegais. E o grande problema é que os estudos científicos sérios mostram que é através das psicoterapias, principalmente as mais profundas, que os estados depressivos são realmente curados e a pessoa aprende a lidar com os estados depressivos. Porque o grande problema é, se toda vez que eu sinto dor, eu simplesmente tomo um remédio para ela, como que eu vou aprender a lidar com essa dor? E teremos, em vários momentos da vida, situações que vão nos convidar para momentos depressivos. E se a gente não souber lidar com eles, como vai ser?
E se não tiver mais remédio para tomar? Como vai ser? E se a gente tiver uma alergia ao remédio ou qualquer coisa assim? Eu gosto muito do exemplo que o James Hollis dá no livro, que ele perdeu um de seus filhos e ele estava conversando com o médico e o médico queria dar um antidepressivo para ele por causa do luto, né, que ele estava vivendo. E ele se recusou abertamente e ele falou, né, para o médico: como que eu vou honrar o meu filho se eu anestesiar a dor da perda dele? Porque se a dor existe, se esse estado depressivo existe diante de um luto, é porque teve alguma coisa importante ali que foi perdida. E a gente não pode simplesmente abafar essa dor que faz parte da vida. Quando abafamos o sintoma, silenciamos a pergunta mais importante: o que eu estou perdendo? Que tipo de vida insustentável que eu estou vivendo? Que sentido que eu esqueci da minha vida? Por que antes essas coisas faziam sentido e agora não fazem mais? Essas são as perguntas que a depressão nos convida a perguntar. James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, ele traz 3 tipos de depressões diferentes para a gente poder identificar melhor e entender melhor o que a gente está sentindo, né? Ele fala que tem um tipo de depressão, que é a depressão propriamente dita, nessa ideia de um lugar, de um poço sem fundo, né? Depressão como um buraco que você cai, né? Então a nossa energia vital, a energia da nossa alma, a nossa motivação, ela some, tudo perde cor. Não é só uma tristeza comum, a nossa vida se paralisa, a gente fica sem ânimo, né? Sem ânima, sem alma, e normalmente surge após perdas significativas, após traições, e também quando traímos a nós mesmos, quando traímos aquilo que dá ânimo para a nossa vida, quando a gente trai a nossa vocação, e vocação como o chamado da alma, quando a gente nega a fazer coisas que trazem sentido para a nossa vida. Então a psique, ela retira o apoio à vida que a gente está vivendo e à vida que a gente montou para agradar alguém, agradar os outros ou agradar alguma expectativa imaginária. Então aqui a depressão entra como um chamado, né? A alma fala assim: opa, para essa vida que você está vivendo, eu não vou te dar mais energia para isso. Você precisa repensar, você precisa dar um novo significado para a sua vida, porque desse jeito está insustentável. E por isso que é uma depressão. Seu ânimo cai num buraco, porque aquilo perde o sentido. Outro tipo de depressão que o James Hollis fala, que é a dessuetude, que é um pouco diferente da depressão comum, porque aqui está falando sobre uma apatia perante a vida, né? Uma apatia crônica perante a vida. Então o mundo parece ficar cinza, né? E as tarefas elas começam a ter um peso, né? Sem vida também. E aí que está mais ligado à rotina, né? Então, normalmente a dessuetude acontece, a gente está com uma carreira bem-sucedida, mas está sem sentido, né? O casamento está estável, mas não tem gerado esse crescimento da alma. Então a psique ela tira, né, essa força dessas coisas e aí entra num lugar de apatia, onde a gente para de sentir as coisas. É como se as emoções elas ficam adormecidas aqui e não simplesmente tristes, né, naquela tristeza profunda que é da depressão propriamente dita, mas aqui na dessuetude as coisas ficam cinzas, ficam sem graças. A gente para de sentir prazer nas coisas que a gente sentia antes. É como se
as tarefas do dia a dia, né, o cotidiano, devorou a nossa vontade de viver. E normalmente porque a gente perdeu o sentido das coisas. As coisas, elas caíram num comum, elas caíram num status quo, né, numa zona de conforto onde não está tendo mais crescimento da alma. E a alma não está participando dessas coisas que estão sendo feitas. E o terceiro tipo de depressão, que é a mais grave, que eles chamam de desespero, porque é como quando a gente ignora os sinais dos outros dois tipos de depressão, entra agora um estado mais grave ainda, né? Vem o desespero, né? Se perde a esperança da vida, uma sensação de que nada mais faz sentido. E normalmente quando os pensamentos suicidas começam a bater na porta, né? Então, quando a gente ignora os primeiros sinais, a nossa alma grita mais alto. E a dor, e a depressão, e a tristeza chegam num ponto mais radical. Porque é uma forma da nossa alma falar: olha, está na hora de você se render. Se rende à sua alma, se rende ao que a alma quer de você. Para de tentar viver uma vida que não faz sentido, que não traz sentido para a sua alma, que não conversa com o seu coração, que não te traz esse entusiasmo perante a vida, né? Entusiasmo vem de enteos, é quando eu estou com Deus no meu coração e aí eu faço as coisas com um brilho no olhar, com uma energia de vida, porque minha alma está presente, porque aquilo faz sentido para mim. E às vezes a gente entra num modo de vida onde a gente faz as coisas porque tem que ser feitas ou porque alguém falou que eu tinha que fazer e porque a sociedade falou que eu tinha que fazer, ou às vezes simplesmente porque eu tenho o hábito de fazer aquilo. E às vezes a gente faz coisas que nos fazem tão mal, mas como a gente faz bem aquilo, a gente continua fazendo, mesmo não fazendo bem pra gente. E a grande questão é, esses pantanais da alma, esses estados depressivos, eles não podem ser vistos como inimigos. Eles precisam ser vistos como passagens, lugares difíceis que a gente precisa enfrentar para fortalecer a nossa alma, para forjar a nossa alma. É pelos sofrimentos que chegamos à sabedoria. É enfrentando os sofrimentos que chegamos à sabedoria. Isso é o mais importante. É só com a sabedoria de lidar com esses lugares difíceis da nossa alma que a gente vai parar de sofrer pelos problemas. A gente adquire uma sabedoria, um fortalecimento da alma, um autoconhecimento, onde a gente vai chegar no momento onde essas coisas, esses problemas vão chegar na nossa vida, mas não vão nos afetar tanto. Porque a gente aprendeu a lidar. A gente aprende a lidar com os sofrimentos da alma e não foge deles. Vê eles como parte da vida. Imagina que aquisição maravilhosa é a gente aprender a lidar com as dores de tal forma que elas não se tornam desesperadoras e depressivas. O que acontece na depressão, do ponto de vista psicológico, essa depressão intrapsíquica, é a alma recolhendo essas energias que a gente está gastando nas falsas adaptações que a gente faz no mundo. Ou seja, a gente cria uma máscara, um eu provisório para viver nossa vida, e esse eu provisório, ele perde o sentido. Porque crescemos, porque amadurecemos, porque nossa alma toma mais consciência, tem uma expansão. E a gente fica preso naquele eu provisório. O exemplo que eu gosto muito de trazer é o exemplo da crise da meia-idade. A crise da meia-idade, que não tem exatamente uma idade específica para acontecer, mas mais ou menos ali entre 35 e 45 anos, aonde tudo aquilo que a gente se apoiou até o momento, né, a carreira, o casamento, a imagem de sucesso, tudo aquilo perde o sentido e vem um estado depressivo profundo.
E, na verdade, esse estado depressivo profundo é uma perda de sentido daquelas coisas. Porque tudo aquilo foi feito baseado nas expectativas externas e não numa vontade sincera interna da sua própria alma. E aí precisamos fazer a grande pergunta, né? Quais desses papéis que eu cumpri até agora, né? Quais desses papéis dessas máscaras que eu usei até agora que não fazem mais sentido para minha vida? O meu trabalho continua fazendo sentido para minha vida? O meu relacionamento continua fazendo sentido para minha vida? As minhas amizades, as minhas relações, o meu dia a dia, o meu cotidiano, os meus hábitos, as minhas alimentações, os meus lazeres? Essas coisas, elas estão fazendo sentido para minha alma? Ou elas são só coisas que são feitas porque sim, porque eu fiz até agora, então preciso continuar fazendo? Jung, ele traz essa ideia de que o objetivo da vida não é ter um sucesso material ou encontrar uma felicidade o tempo todo, mas amadurecer internamente, né? Encontrar uma totalidade. O que é uma totalidade? Eu tenho consciência de tudo que está dentro de mim, dos lados sombrios, do lado luminoso, das alegrias, das tristezas, dos prazeres, das dores. Tudo tem que estar dentro de mim, tudo faz parte de mim. Então eu tenho uma inteireza. A ideia de plenitude, de pleno, é de cheio, de completo, e não quebrado, onde eu tenho que usar uma máscara, trabalho, e na verdade eu não sou quem eu sou, na minha casa eu sou outra pessoa, com meus amigos eu sou outra pessoa, e aí eu fico fragmentado, eu não sou eu por inteiro. E na verdade eu nem sei quem eu sou. Como que eu posso viver uma vida sincera comigo mesmo e autêntica comigo mesmo, se nem eu sei quem eu sou? E a grande pergunta é, se eu não sei quem eu sou, quem vai me dizer? Ninguém pode me dizer isso. E talvez o convite da depressão seja esse. Olha, para de viver uma vida falsa. Para de viver uma vida sem sentido. Olha para dentro. Já que a energia saiu de fora, já que você não tem mais vontade de fazer nada fora, agora use essa energia para olhar para dentro e se descobrir profundamente. E não ficar fugindo dessa dor. Eu gosto muito dessa ideia da depressão como uma amiga severa. Uma amiga porque ela nos ama e severa porque ela nos faz amadurecer através de muita dor. Mas ao mesmo tempo é uma prova de que a nossa alma está viva e que a nossa alma está se recusando a viver uma existência pequena, uma existência sem sentido, que não cabe mais no jeito que está. E é preciso uma mudança. A depressão nada mais é do que um convite a eu olho para dentro, descubro quem eu sou e agora eu vou viver minha vida segundo o que eu sou em essência e não mais baseado num eu provisório, nas imagens e nas expectativas, sejam internas, sejam externas. Vou deixar aqui algumas perguntas para vocês fazerem a si mesmos. Qual o tipo de depressão que eu já vivi? Essa depressão da tristeza profunda ou da desuetude, que é essa perda da alegria nas coisas, um anestesiamento perante a vida, onde tudo é morno, tudo é cinza? Ou essa depressão mais profunda, que é o desespero, onde eu perco a esperança e quero acabar com a minha vida, quero fugir da minha vida? E a pergunta é, o que ela está me convidando a refletir na minha vida? Outra pergunta importante é, onde que eu invisto a minha energia que não tem um retorno?
É como se eu dedicasse uma energia grande a algo e essa energia ela não volta com uma energia de vida, né? Um entusiasmo perante a vida. Porque tem coisas que a gente faz, que a gente gosta, e quando a gente termina de fazer, apesar de ter gastado muita energia, a gente sai entusiasmado, a gente sai mais animado, né? Quando, sei lá, a gente vai ajudar um amigo a fazer mudança, uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente, né, carrega peso ali e ajuda aquela pessoa, mas é uma pessoa que você ama e aquela convivência, aquele momento descontraído ali, vocês conversam, vocês brincam e vocês saem energizados daquilo, porque apesar de ter gastado energia para aquilo, um esforço, essa energia volta. E ela volta através de um entusiasmo, de uma alegria perante a vida. A grande questão é que tem várias coisas que a gente faz e essa energia não volta. Seja porque aquilo não faz sentido para a nossa vida, ou porque eu esqueci o sentido daquelas coisas. Eu preciso redescobrir o sentido, ou trocar a atitude. E a grande pergunta é, se a depressão fosse uma mensageira da minha alma para mim, qual mensagem que ela está trazendo? Qual o sentido que eu perdi da minha vida? E para responder essas perguntas, é claro, a gente precisa, como sempre, sentar no nosso quintal da alma, acalmar, silenciar, sustentar a dor sem fugir dela e conversar com essa dor. Evitar a dor só aumenta o sofrimento. Sempre lembre disso. Evitar a dor aumenta o sofrimento. Porque a gente nunca aprende a ouvi-la, a gente nunca aprende a conversar com ela e a entendê-la. E só depois de entendê-la, podemos realmente superá-la. A depressão dói, mas quando a gente traz ela como convidada para o quintal da nossa alma e tratamos ela como mestra, como amiga, apesar da sua severidade e da sua dor, a gente pode crescer e amadurecer. Se esse episódio tocou você, mexeu com você, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Vou deixar aqui na descrição o e-mail. Compartilha com um amigo. E até a próxima. Cuida bem do quintal da sua alma, mesmo quando a depressão visitar. Um abraço.